Muito boa noite, começando aqui mais um Cartas na Mesa, hoje para falar sobre segurança pública. Afinal de contas, o Brasil está virando aí o refúgio dos criminosos. Algumas decisões aqui de nossas autoridades recentes que nos fizeram tocar nesse tema, né? Nesse assunto, até porque talvez o mundo agora esteja também virando as suas atenções para o que acontece aqui no nosso país. Para falar desse assunto, eu tenho aqui no estúdio o Christian Lobauer, que é cientista político e professor. Também o Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputado federal e também cientista político. E hoje com a presença também do deputado federal Ricardo Salles, deputado aqui para o São Paulo, Partido Novo. É a primeira vez que o Salles participa aqui com a gente do Cartas na Mesa. Lá de Belo Horizonte nós temos o Adriano Janturco, cientista político e professor também. E lá de Porto Alegre, o Ricardo Gomes, que é advogado e professor, todos eles participando com a gente para colocar as cartas na mesa. Antes de começar, vou pedir aqui o seu like, aperte o botão aí do joinha para que o nosso programa chegue a mais pessoas, comente, compartilhe, que isso é muito importante também para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Primeiro assunto que vamos falar, pessoal, é dessa concessão de asilo político que foi dada pelo governo Lula, né, mais pessoalmente ali, ele atuou nesse caso, para a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Ela que havia sido condenada juntamente com o seu esposo, o ex-presidente Ollanta Humala, a 15 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro no caso de aportes ilegais da empreiteira brasileira Odebrecht e também da Venezuela para as campanhas de 2011 e 2006 do político peruano, respectivamente aqui esses dois casos. Era uma condenação ainda em primeira instância, mas o governo brasileiro acabou concedendo esse asilo político, mandou um avião da FAB buscar o pessoal lá no Peru, a ex-primeira-dama recebendo aí esse salvo-conduto do Peru para vir ao Brasil. Começo com o Christian Lobauer. Como é que você viu essa notícia? Mais um caso aí da Lava Jato, né? A Lava Jato que acabou sendo exportada para outros países aqui da América do Sul e agora o Brasil acolhendo aí a ex-primeira-dama do Peru, Lobauer. Bom, uma barbaridade, né? Como é bom ser amigo do rei, né? E o Brasil exportando mais um produto, um serviço. Quer dizer, além de conseguir o milagre de apagar a história da Lava Jato e colocar várias figuras lamentáveis em liberdade, como se nada tivesse acontecido, também exportou o serviço, está fazendo a mesma coisa para os vizinhos, né? O Peru foi um dos países mais afetados, entre outros, Bolívia também, Equador, pelo grande esquema da Odebrecht, dentro do modelo do petrolão, etc. Mas o Peru foi muito afetado, tanto que o Alan Garcia, que foi presidente, ex-presidente, se suicidou também em função desse processo. Então o Peru foi muito estridente, foi muito explícita o efeito do escândalo, né? E é isso, estamos conseguindo a proeza de exportar também o processo de apagar os escândalos da história. Trazer essa figura lamentável para o Brasil e dizer que foi tudo um grande equívoco, que nada aconteceu. O Itamaraty, o governo brasileiro, né, soltou uma nota em relação a isso, falando sobre a concessão de asilo diplomático à senhora Nadine Heredia Alarcón. Temos a imagem aí dessa nota, em que é citada a Convenção de Asilo Diplomático, que foi assinada em Caracas em 28 de março de 54. E aí é citado o artigo 11 dessa convenção, dizendo que o governo do Peru outorgou as garantias e o salvo-conduto correspondente, permitindo que a senhora Alarcón e seu filho pudessem deixar o território peruano com destino ao território brasileiro. O Luiz Felipe, o governo tem usado como argumento o fato de que supostamente ela estaria sendo vítima de uma perseguição política. Então que essa condenação, na verdade, ela seria inocente e haveria toda uma perseguição por questões ideológicas e por isso estaria justificado o asilo dado aqui no Brasil. O que você achou desse caso? Bom, é uma grande mentira. A verdade é essa. Uma mentira conveniente, porque
Existem várias perseguições, entre aspas, políticas no mundo. Ninguém escolhe o Brasil como sendo país de refúgio. Então é especificamente com alguns que são amigos deste, eu diria que, dessa normalidade que está se tornando aí o narcotráfico, o terrorismo e a ditadura na região. Então, aqueles que são perseguidos ou amigos destes governos estão buscando o Brasil como sendo um refúgio, mas isso não é de hoje. Não é de hoje. Infelizmente que desde o período de redemocratização nós vemos aqui a esquerda criminosa assumiu o poder e começou a dar salvo-conduto, uma série de abrigo, virou abrigo de criminosos, tanto de criminosos de colarinho branco como criminosos de colarinho azul de rua. Né? Então, agora, onde que a gente tem o limite? Onde é que a gente chega e fala assim, olha, ultrapassamos aqui um limite? Né? Quem é que está estabelecendo essa risca? Institucionalmente nós não temos freio, nós não temos nenhum observador institucional dizendo assim, puxa vida, olha, o Brasil deteriorou para um estado criminoso e esse governo acelerou esse processo que já vinha aí ao longo dos últimos 30 anos. Então, onde é que está essa risca? Não temos, é a própria sociedade. E se a sociedade aceita isso, então pronto, você então não tem limite mesmo. Aí você acaba maturando essa ideia. Então aqui, acho que programas como esse, a gente tenta trazer essa indignação, trazer essa conscientização, para que entender que institucionalmente o freio não existe, é a sociedade, infelizmente, essa que é a realidade. E nessa questão do atual governo, eu acho que a única maneira desse atual governo, dos atuais ocupantes do Estado brasileiro, além do governo, tem a burocracia do Itamaraty, das Forças Armadas, da Polícia Federal, todos que poderiam estar se levantando contra esse tipo de atitude, esses só vão sofrer algum tipo de limitação, não internamente institucional, mas externamente. Porque ninguém vai querer lidar com um Estado que é corrupto, terrorista, narcotraficante e voltado à ditadura e à opressão da sua própria sociedade. Então, estão com os dias contados também. Segundo ainda a reportagem da Folha de São Paulo, a Odebrecht reconheceu em 2016 que pagou dezenas de milhões de dólares em propinas e doações eleitorais ilegais no Peru desde o início do século XXI. E ainda segundo a acusação, o casal teria desviado quase 200 mil dólares enviados pelo então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, por meio de uma empresa lá no país. Eles negam ter recebido o dinheiro do Chávez ou de qualquer empresa brasileira, alegam ser inocentes. Quero a opinião do Jean Turco sobre esse caso. Jean Turco, o Brasil está exportando impunidade também agora? Como é que fica esse caso? Pois é, estamos exportando corrupção e importando corruptos, né? Para você ver qual é o nível. E olha, não é uma surpresa, porque na literatura científica se mostra isso. É o seguinte, Randolph Bourne mostra que os estados, os países, tendem a exportar as próprias estruturas internas e também fazer o contrário, ou seja, quando um país é muito, por exemplo, suas peculiaridades, se for muito militarizado, ele vai exportar essa militarização. Se for um país democrático, vai tender a exportar a democracia. Se for um país corrupto, com impunidade, etc., o que for, qualquer seja a sua peculiaridade, vai exportar necessariamente isso, porque transborda, vai para fora. No caso específico, o que eu diria? Bom, Odebrecht e o caso da corrupção, Lava Jato, etc. Na verdade, não é só no Peru, em vários dos países, não é só essa empresa, teve operações de grande porte, de grandes empresas fazendo construções civis, por exemplo, tanto em Cuba, quanto no Peru, quanto em Angola, etc. E essas questões também precisam ser investigadas. Agora, até o Peru se demonstrou mais sério no combate à corrupção, ou seja, a corrupção aconteceu, mas foi investigada, ficaram na prisão e não estão sendo soltos como aqui. Por outro lado, a questão do asilo, obviamente, olha o absurdo, ou seja, o Brasil já está virando referência para quem está sendo condenado reconhecidamente, fugir para o consulado da embaixada brasileira, pedir asilo. O asilo político podia não ser concedido, foi concedido pelo Lula, também não surpreende ninguém. Vale lembrar um dos outros vários casos, quando exatamente o outro governo Lula concedeu asilo político para o terrorista
Cesare Battisti, outro caso de vergonha internacional, não bastasse a concessão do asilo político, também mandou o avião da FAB, do Exército, para pegar a mulher lá e trazer para cá. Ou seja, o Exército está sendo utilizado agora como táxi aéreo para corruptos internacionais. Né? É surreal. O nível de subjugação do Exército, o nível de politização do papel das funções que deveriam ser as funções normais do Exército, surreal. Tudo isso, de novo, pela enésima vez, na cara de todo mundo, na cara dura. Ou seja, podem mostrar, podem esbanjar, podem fazer publicamente na frente do mundo, porque não vai ter consequências. Quem vai parar este pessoal, ainda não entendemos. Pois é, quero a opinião agora do Ricardo Gomes, que inclusive fez na semana passada até um programa Magna Carta sobre esse caso, e também depois a gente vai falar de outros casos que envolvem o governo brasileiro, as autoridades brasileiras, para dar essa resposta, né? O Brasil está virando aí um refúgio para criminosos, Ricardo Gomes? Só os que forem amigos de Lula e do PT, né? Porque, obviamente, ninguém pede asilo no Brasil se não tiver uma relação ideológica, né? Quer dizer, se o sujeito tem uma causa justa para pedir um asilo político, vai pedir num país desenvolvido. Mas se não tem uma causa justa, mas tem uma parecença com a ideologia de Lula e do PT, bom, aí o Brasil está de braços abertos, né? Vamos lembrar que no Peru, 5 presidentes foram presos por escândalos de corrupção da Lava Jato peruana, né? Um deles é o Pedro Pablo Kuczynski, que era de direita. Então, lá valeu para a esquerda, valeu para a direita, todos foram no chilindró, menos, claro, Alan Garcia, que cometeu suicídio. O fato é que não se pode dizer que o combate à corrupção no Peru é uma questão ideológica, é uma questão de perseguição política, isso foi uma questão de enfrentamento de corrupção. Agora, Lula de braços abertos, como foi com Battisti, Lula de braços abertos porque é uma companheira, né? Esposa de Ollanta Humala. Ollanta Humala era um dos presidentes que compunham o Foro de São Paulo, a estratégia da Unasul, uma espécie de aliança dos países esquerdistas da América Latina. Então, está bem evidente que Lula fez estendeu um asilo para um caso em que não cabe na lei, né? A lei não permite a concessão de asilos para quem está sendo julgado por crimes comuns. Mesmo assim, o Brasil, Lula, né, estendeu esse asilo, e o governo esquerdista do Peru concedeu rapidamente o salvo-conduto para que Nadine viesse logo para o país, né? Agora, ela poderia, como tinha um salvo-conduto, poderia ter tomado um avião normal, poderia ter vindo de qualquer maneira, ainda por cima ganhou uma carona de jatinho da FAB, né? É um privilégio reservado aí para presidente da República, ministros do Brasil e os ministros da Suprema Corte. Então, tá aí além de trazer para cá, ainda dá uma caroninha com o dinheiro do pagador de impostos brasileiro. Quem se pronunciou sobre o assunto também foi o deputado federal Felipe Barros, ele que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, né, lá na Câmara. Está aí a reportagem da Revista Oeste. O Brasil se torna um nanico moral, diz Felipe Barros, sobre o asilo à ex-primeira-dama do Peru. Ô Salles, eu vi até que alguns parlamentares estão querendo questionar, né, esse asilo. O pessoal do Novo, acho que o Van Hatten, se não me engano, entrou aí com questionamentos. Você lá com o pessoal da Câmara, como é que recebeu essa notícia e algo pode ser feito em relação a isso por parte da oposição? O que a gente pode fazer é cobrar, né? Você cobra o governo, o Itamaraty, mas diante de tantos desmandos e tantas coisas que vêm sendo adotadas aqui no Brasil, grandes aberrações jurídicas e tudo, não me parece que esse seja um assunto que vai ter algum grau de sucesso ao ser questionado. Mas é importante questionar. Na verdade, para esse pessoal ligado à corrupção da Odebrecht e outras empresas brasileiras na América do Sul, Angola, etc., vir para o Brasil é um porto seguro. Por quê? Porque o núcleo da corrupção da Lava Jato voltou ao poder. Esse pessoal hoje é quem comanda o Brasil de novo.
Então, eles vêm para o ninho, né? Da onde surgiu essa corrupção? Da aliança entre Odebrecht, grandes empreiteiras, etc., com o governo Lula. Bom, o governo Lula voltou, esses grandes empresários estão tendo, todos eles foram soltos com a anulação da Lava Jato, o fim dos acordos de leniência, enfim, a destruição do pouco, desse rápido episódio que nós tivemos no Brasil de punição dos criminosos do sistema, está sendo jogada por água abaixo. Portanto, para eles é o porto mais seguro que há. O país de onde saiu a operação anula a operação e aí fornece um ambiente de segurança para que os colegas, os corruptos, como o Ricardo Gomes bem lembrou, a turminha do Foro de São Paulo, né, venha para cá se abrigar embaixo da asa do Lula e de todos esses ex-guerrilheiros, sequestradores e bandidos aí da época do regime militar. E aí, juntamente com essa decisão, né, esse acolhimento por parte do governo brasileiro da ex-primeira-dama do Peru, veio também a decisão na semana passada do ministro Alexandre de Moraes, uma disputa aí, né, com a Espanha por conta de pedidos de extradição. Então, vamos trazer aqui a reportagem da Gazeta do Povo. Moraes trava pedido de extradição da Espanha após negativa sobre Oswaldo Eustáquio. Então, cronologicamente aqui, né, havia um pedido do Brasil para que o Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista que está na Espanha, fosse extraditado para o Brasil. Ele que é acusado, é foragido aqui no Brasil, né? Responde aí por crimes, por acusação de crimes de... É difícil até dizer qual é o crime que ele está respondendo lá, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, violência, e incitação de ódio e outras coisas mais. O que acontece? Lá na Espanha ele recebeu esse pedido de extradição e a justiça espanhola considerou que não, que o que ele está sendo acusado lá na Espanha não é crime. Segundo o tribunal espanhol, seria uma perseguição política, então, por conta disso, eles negaram o pedido de extradição. Após essa recusa, o juiz Alexandre de Moraes, então o ministro Alexandre de Moraes, também rejeitou um pedido de extradição de um traficante, um acusado de tráfico de drogas aqui no Brasil, um búlgaro, que havia um pedido para ser extraditado para a Espanha. Ele havia sido pego lá na Espanha, fugiu para o Brasil, foi preso aqui no Brasil, então virou meio que uma moeda de troca. E o Moraes falou, olha, vocês não me mandaram o Eustáquio, eu também não vou mandar esse traficante e, mais ainda, vou conceder uma prisão domiciliar para ele. Foi liberado, está com tornozeleira e agora está essa disputa aí entre Moraes e a justiça espanhola. Mas não é só a justiça espanhola, porque também nessa mesma decisão, o Moraes acabou intimando a embaixada espanhola aqui no Brasil para se explicar, para dar uma explicação aí em 5 dias sobre essa reciprocidade, né? Porque, em tese, na visão do Moraes, não houve a reciprocidade com a concessão aí da extradição do Oswaldo Eustáquio. E aí existe uma outra discussão, que é se a embaixada espanhola teria a ver com alguma coisa a ver com isso, né? Porque quem negou a extradição foi a justiça espanhola, e são coisas independentes. Enfim, o caso é complicado, eu quero a opinião do Luiz Felipe, que é bem ligado nessa questão internacional. Como é que o Brasil vai se livrar agora desse rolo com a Espanha, Luiz? Olha, vamos esquecer um pouquinho os atores. Esquece o Moraes, esquece o governo espanhol. Se estamos abrigando aqui um criminoso e o outro país pede para extraditar esse criminoso... O traficante. Pede para extraditar esse traficante, porque ele já violou leis e o narcotráfico é um crime contra a sociedade de qualquer país. Muito bem. O que nós estamos fazendo? Estamos dando um tiro no pé. Conhece aquela piada do português? Eu vou botar o português aqui na brincadeira, era uma piada de português. Depois, se quiser, vocês editam. Deve ser um Bragança. Deve um Bragança. Não é. Mas eu vou contar essa piada porque me veio à cabeça. O português entra em casa, encontra a mulher traindo ele com outro. Aí ele fica completamente fora de si, pega uma pistola e aponta para a própria cabeça. E aí os dois na cama começam a dar risada. Assim, do que vocês estão rindo? Vocês são os próximos. Então, no fundo, essa que é o que está acontecendo aqui. Pode editar essa piada, fique à vontade, mas eu precisava fazer isso. No fundo, é essa a dinâmica. O cara dá um tiro no pé,
como se o tiro no próprio pé fosse machucar o outro país. Não vai, o outro país deve estar fazendo... O que você está fazendo com os seus cidadãos? O que você está fazendo com o seu país? Não faz sentido nenhum essa reação. É contra o bom senso, é contra o que seria a legalidade, né? E ainda mais equiparar dois crimes completamente dísparos, se bem que o crime do Eustáquio, eu não vi isso ainda em lei. Pode ser um crime aí por interpretação. Não existe tipificação do tal do Não crime. tem tipificação desse crime. Então, o que vocês estão fazendo? Mas aí você vê qual é o compromisso do nosso judiciário com a população brasileira, qual é o compromisso do nosso judiciário com o Estado de Direito e qual é o compromisso do nosso judiciário com o bom senso. Ele atropela todos esses compromissos. Assim, nós estamos aqui simplesmente jogando jogo de gangue. E o outro lado lá não é gangue. É um judiciário independente, muito melhor que o judiciário brasileiro. E isso são os relatórios internacionais que apontam essa vericidade. Então aí você vê o quão díspare são as coisas. E na mão de quem está o nosso país. Citando aqui ainda a reportagem da Gazeta do Povo, mais cedo a justiça espanhola considerou improcedente o pedido do Brasil para extraditar o jornalista devido à conduta, entre aspas aqui, com evidente vínculo e motivação política, já que é realizada no âmbito de uma série de ações coletivas de grupos que apoiam Bolsonaro e se opõem ao atual presidente Lula da Silva, fecha aspas, aqui para a decisão da justiça espanhola. Quero a opinião agora do Ricardo Gomes, também que acompanhou de perto, também está no programa dele da semana passada, o Magna Carta, a visão dele sobre esse caso. É que além de... primeiro, já seria um absurdo soltar um traficante, mas traficantes são soltos no Brasil diuturnamente pelo Poder Judiciário. Fazer isso em retaliação a um país que não mandou um jornalista é um absurdo maior ainda, né? Lembrando isso, que o Oswaldo Eustáquio sequer pode ser preso na Espanha porque as acusações que existem contra ele no Brasil não são puníveis no direito espanhol. Aliás, em nenhuma parte do mundo civilizado, né? Já houve caso aqui também de negativa de extradição dos Estados Unidos para o Brasil, do Alan dos Santos, pela mesma razão, porque o que acusam o Alan dos Santos de ter feito no Brasil não configura crime nos Estados Unidos. Foi a mesma coisa para Oswaldo Eustáquio. Mas o curioso também é que o Alexandre de Moraes ele atropelou o Itamaraty. Porque se ele ele pede para o governo espanhol prestar esclarecimentos em 5 dias, e ele não manda isso por via diplomática, como a lei, a Constituição, os tratados internacionais entre o Brasil e a Espanha estabelecem. Não, ele manda intimar o embaixador da Espanha. Ou seja, ele passa ao largo e ao lado de todo o procedimento legal, intima diretamente, se coloca na posição de falar pelo Brasil em âmbito internacional, o que pela Constituição é reservado ao presidente da República. Então, tem mais uma aqui, intromissão numa capacidade de um poder, de outro poder. Então, Moraes atraiu para si de novo uma competência que a Constituição reserva para outro poder, para o executivo nesse caso, né? Lembrando que quem faz a comunicação entre países, entre estados-nação, são os corpos diplomáticos que são credenciados, né? Se chama acreditados nos outros países. Então, quando Lula, ou Bolsonaro, ou qualquer presidente da República toma posse no Brasil, ele recebe os embaixadores dos outros países que vêm aqui se apresentar. Olha, eu sou embaixador, estou me apresentando, me credenciando, me acreditando perante o executivo brasileiro, porque é ele que vai conduzir essa relação. Agora imagina que Alexandre de Moraes passou por cima do Itamaraty e mandou intimar o embaixador para o governo da Espanha dar explicações. Se não houver um escândalo de relações internacionais entre Brasil e Espanha, é porque o governo espanhol, igualmente esquerdista, resolveu fazer vistas grossas, porque isso é uma infração séria dos ritos diplomáticos estabelecidos no mundo há séculos. É só mais uma, né? De novo, só mais uma. É mais um caso de impunidade, é mais um caso de intromissão na competência de outro poder, é só mais um. Então as coisas
continuam acontecendo no Brasil a olhos vistos. Trazendo aqui as acusações feitas contra o Oswaldo Eustáquio, né, o Moraes destacou que o jornalista é investigado pela suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O Eustáquio está na Espanha desde 2023 e se coloca lá como um perseguido político no Brasil, coisa que a decisão da Justiça Espanhola acabou corroborando. Lobauer, é um caso que se junta, né, a esse outro que a gente já comentou, do asilo à ex-primeira-dama do Peru, e colocando a diplomacia brasileira aí no foco, né, de decisões controversas, digamos assim. Eu acho que tem dois aspectos aí a serem reiterados que a gente tem observado talvez nos últimos 2 anos. Né? O primeiro é essa hiperatividade do judiciário, em particular do juiz Alexandre de Moraes, quer dizer, uma coisa assim, que virou notícia diária das diatribes que ele vem realizando de todas as esferas. A gente não sabe nem muito bem mais o que dizer, nem como reagir como sociedade, porque está todo mundo aceitando, né? Está se acostumando com uma série de coisas que são rupturas absolutas de tradições do direito e de todo um processo de desrespeito à Constituição, que ele mesmo é pago e os Supremos são pagos para cumprir, para respeitar e para defender. Então esse é mais um desses casos. O outro, que também já cria mais um problema institucional brasileiro, é o conflito com um ministério, quer dizer, uma pasta importantíssima, que é as nossas relações externas. Como disse bem o Ricardo, é um atropelo, um desprezo por uma pasta que já vem sendo praticamente inutilizada nesse governo, né? O atual ministro das Relações Exteriores, ninguém sabe nem o nome, porque ele, infelizmente, é tratado como um despachante. Quem faz esse papel mesmo? Por uma figura que é também uma figura que nem cargo oficial tem mais, ele já foi, né, assessor especial do presidente da República, internacional, do presidente, nem isso mais, mas é uma figura que anda e que dá as cartas no jogo internacional e que, tragicamente, tem posicionado o Brasil em circunstâncias terríveis, né, em alinhamentos que são alinhamentos excludentes, com aliados que nunca tiveram nenhuma relação de proximidade nem de relevância nas relações externas do Brasil na história da República, né? E agora é mais um caso desse, quer dizer, eu acho que independente do governo atual espanhol ser de esquerda ou não ser, isso não vai ficar assim. Eu acho que não vai dar para aceitar. Ou eles vão desprezar, porque vão dizer isso aí é tão não usual o que está sendo feito e tão irrelevante para as relações bilaterais que talvez eles desprezem. Mas se eles quiserem ir estrito sensu na matéria, é um escândalo. É mais um escândalo que o Itamaraty vai ter que contornar em função desse desequilíbrio total, dessa hiperatividade do judiciário e da praticamente neutralização de uma série de ações do executivo, como a gente tem visto, uma aliança de submissão do executivo ao judiciário, até nas relações externas. E essa imagem acaba sendo ampliada, né? Teve até uma matéria da revista The Economist, que está longe hoje em dia, né, de ser considerada ali uma direita raiz ali, falou muito mal já do ex-presidente Bolsonaro, enfim, agora coloca como problemática a atuação da Suprema Corte brasileira. O Jean Turco, você acha que até essa visão de fora para dentro, né, pode trazer um freio para essa atuação e tentar acomodar melhor aí o papel dos poderes no Brasil, ou é algo que dificilmente a gente vai ver tão cedo voltar ao normal? Olha, acho que contribui. Agora, se essa vai ser a gota de água que vai mudar as coisas, não sei. O que eu diria é, no mérito, só para repetir, para talvez assim, na esperança assim que alguém queira entender do ponto de vista técnico a coisa, etc. Tal, é importante o seguinte: a Espanha pode, segundo a lei, se recusar a extraditar Eustáquio por um simples motivo, porque eles alegam que há perseguição política, e é um motivo válido, então, para a não extradição, para a não concessão do pedido.
tá? É um motivo válido dentro dos tratados internacionais. O contrário, não. Por quê? Porque Alexandre de Moraes se recusou a extraditar o traficante búlgaro que estava aqui no Brasil, e inclusive deu prisão, mudou o regime e deu prisão domiciliar, não porque alega que tenha perseguição política, mas por mera birra, por vingança, como arma de alavancagem. Isso não existe, isso é contra os tratados internacionais, então não é possível. Isso está fora da lei, não existe isso, que seja claro. Usar as pessoas como arma política e, inclusive, como foi muito bem lembrado aqui, né, soltar a pessoa, então colocar, sim, prisão domiciliar, mas sim, colocando em maior risco a sociedade brasileira, exatamente, do lado de lá estão sorrindo, ou seja, olha o que estão fazendo. Por uma questão política, questão disso, estão colocando em risco a sua própria população. Agora, entre os técnicos e quem acompanha nos bastidores a política, o que está acontecendo aqui no Brasil já é sabido. Então, assim, que o judiciário espanhol saiba, já sabe. Que o judiciário americano sabe, já sabe. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, todo mundo já sabe. O grosso da opinião pública, a população, talvez ainda não sabe exatamente o que está acontecendo aqui com o judiciário brasileiro, etc. Então, alguma pressão vai ter. É claro que não é a prioridade da Espanha. A Espanha vive seus problemas, o Brasil está longe de ser uma prioridade. Eu só queria destacar o seguinte, notem que essa não concessão da extradição da Espanha, já por si só é uma notícia, sem até deixando a questão do traficante búlgaro aqui. Por quê? Porque na Espanha o primeiro-ministro, o governo atual, é também de esquerda. Mas isso não interfere nas decisões judiciais que são mais isentas, mais técnicas. E, de novo, e vocês acham que, generalizando, as visões dos juízes espanhóis são de qual lado? Vocês acham que lá são todos liberais ou conservadores? Não existe isso. Também tendem a ser mais esquerda, mas não uma esquerda tão absurda que visa desrespeitar as normas escritas preto em branco tão declaradamente, tão explicitamente. Então, mesmo tendo essa visão alinhada a essas ideias, não chegamos a tais absurdos deste tipo. Então, isso mostra, de novo, decisões judiciais como essas e outras nesses dias, né, que são absolutamente não amparadas no direito e só uma questão política, passando por cima da questão interna, do Itamaraty, do ministro das Relações Exteriores, etc. Então, assim, é o enésimo completo absurdo e ninguém sabe quando e onde vai parar. Claro que a pressão externa, a meu ver, é potencialmente a arma mais forte, porque realmente aqui nós estamos praticamente assim, não passivos reclamando, mas impotentes perante estes vários abusos. Então acho que vai compor isso junto com outras coisas. É destes dias também, vale fazer um passo atrás para olhar o quadro de forma mais ampla. Nós ficamos sabendo que os Estados Unidos estão avaliando, estão preparando algumas ações contra Alexandre de Moraes, especificamente. É também destes dias aqueles prints, aquele vazamento de mensagens de WhatsApp privada do Talhaferro, que é um ajudante do Alexandre de Moraes, muito comprometedoras. Então, as coisas estão se movimentando. Um dia, tudo isso será levado em consideração. Esse traficante da Bulgária, ele foi pego na Espanha com 52 quilos de cocaína, acabou fugindo, parando aqui no Brasil, foi preso e agora teve decretada a sua prisão domiciliar, então a sua liberação para ir para casa com medidas restritivas, mas a decisão do Moraes deixou claro que essa decisão foi tomada em virtude da recusa da extradição do Oswaldo Eustáquio. O Salles, falando até de uma forma mais genérica, né, dessa questão aí de arrumação entre os poderes, digamos assim, a gente tem também essa questão da anistia dentro do Congresso, esse impasse, né, Hugo Mota vai pautar, não vai pautar, já se fala até de uma solução mais negociada do próprio Supremo reduzindo as penas dos condenados. Qual que você acha que é o caminho para solucionar isso? Uma pergunta fácil aqui, como é que isso vai se resolver para que a gente tenha aí uma certa normalidade nessa relação entre os três poderes? Essa pergunta está fácil mesmo. Na verdade, o Lula deveria ser o primeiro a querer anistia.
né? Todo governante, quem é situação, gosta de país tranquilizado. Quem gosta de confusão, atrito, desgaste e tal, é oposição, para você poder fazer oposição. Então, do ponto de vista político, quem está no governo, em qualquer governo, tem que trabalhar para estabilizar o país, pacificar, colocá-lo na normalidade. Esse governo em especial faz o inverso. Muito embora ele tenha sido eleito dizendo que o amor venceu, que o Brasil voltou, que ele ia pacificar o país, o que a gente assiste é um Lula e todo o seu entorno querendo se vingar. É o governo do revanchismo absoluto contra a direita, contra o presidente Bolsonaro, contra todos aqueles que estão ali envolvidos nesses processos do 8 de janeiro e essas ações todas. Então, o primeiro ponto importante é deixar claro que o governo age mal. O governo age mal por essas razões que eu acabei de dizer. Por outro lado, a classe política, e aí falando do Congresso Nacional, Senado e Câmara, ela vai de acordo um pouco com as suas conveniências e com o seu eleitorado, a sua opinião pública. Nós, que somos deputados da direita, Luiz Felipe e eu que estamos aqui, temos claramente uma postura de apoio absoluto à anistia, na medida em que entendemos que esses crimes não ocorreram, que o enquadramento legal não está correto, que a dosimetria da pena é absurda, né? Absurda. Acabamos de ver um traficante de 52 quilos vai para casa e a moça do batom ficou não sei quantos meses na cadeia. 2 anos. 2 anos na cadeia. Quer dizer, é uma barbaridade sem tamanho. Então veja só, há um sentimento de qualquer pessoa de bom senso, e aí você tem alguns deputados que não são da direita, que já entenderam que essas penas desmedidas transmitem um sentimento de injustiça tão grande que elas geram ainda mais instabilidade no país. E, portanto, esses deputados, que não são necessariamente da direita, mas assinaram o requerimento de urgência, eles são a expressão mais evidente de que esse assunto passou dos limites há muito tempo. O que acontece por outro lado? Hugo Mota, quando foi candidato a presidente da Câmara, ele se comprometeu, assim como o Alcolumbre também, se comprometeram com o Bolsonaro, com o PL, com o Valdemar da Costa Neto, enfim, a deixar andar o processo da anistia. Eu acho que eles não se comprometeram com um resultado positivo. Eu acho que o compromisso foi de permitir que essa questão fosse debatida, colocada em votação e deliberada pelas duas casas. O que nós assistimos, e eu fui crítico disso, disse, olha, esse pessoal não vai cumprir. E disse à época, nós tínhamos um candidato, o Marcel Van Hatten, a presidente da Câmara, e fiz campanha pelo Marcel e acho que essa turma, o Alcolumbre de cara, já falou, esse assunto não é importante para o Brasil, não vou colocar para votar e acabou, ponto final. Quer dizer, já colocou uma pá de cal logo em cima dessa turma que dizia, tem que pôr o Alcolumbre para ele poder viabilizar as coisas. Tava na cara que ele não ia fazer. O Hugo Mota, por outro lado, é mais habilidoso, um cara mais gentil, até mais jovem, né, tem uma visão mais prática em relação às coisas. Ele, num primeiro momento, tomou uma série de posições e fez discursos que animaram, digamos, a direita e vários daqueles que têm esperança e torcem pela anistia. Mas o que vem, e o Brasil tem esse problema grave, ele é chamado para jantares, encontros, levado para viagem lá para o Japão, para não sei aonde, e a corte do establishment, né, a corte do sistema, o pessoal do sistema lá em Brasília, vai de algum modo, cercando o presidente da Câmara para dizer, olha, não faça isso, você tem pai prefeito, você tem irmã deputada, você tem isso, você tem aquilo, nós vamos para cima de você. Então, ele também, num dado momento, ao contrário do Alcolumbre que de cara falou que não ia fazer ponto final, caiu a máscara, ele também começa a ter uma atitude um pouco mais reticente. Parece que está se desenhando um acordo para que mude os termos da anistia, torne o projeto um pouco mais restritivo e talvez nesses novos termos ela tenha mais chance de avançar. Muito embora, e o Felipe pode confirmar aqui, nós já tenhamos numericamente a quantidade de assinaturas necessárias para pautar a urgência. Mas ainda que tenha a quantidade de assinaturas necessárias para pautar a urgência, a pauta é a discricionariedade do presidente da Câmara. Se ele não quiser pautar, não vai ter. Vamos acompanhar, tem agitado bastante os corredores de Brasília esse tema, incluindo aí o Congresso, o Judiciário e até o Executivo. Bom, falando de segurança então, né, que no fundo é o pano de fundo aqui dessa conversa toda e tentar responder essa pergunta, né? Nós inclusive lançamos um documentário na semana passada sobre o Rio de Janeiro, dando muito foco nessa questão da segurança. Assine Brasil Paralelo para ter
acesso a esse documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, disponível para os assinantes da Brasil Paralelo. Você pode apontar o seu celular aqui para o QR Code, link na descrição. Tem promoção aí com desconto para quem assinar, 50% de desconto para o plano Premium e 20% nos demais planos. Daqui a pouquinho eu mostro até um VT, um trechinho desse documentário para você ter aí um gostinho do que a gente preparou. E o governo preparou uma PEC, um projeto aí voltado para a segurança pública. A proposta foi entregue pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e pela ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Eles entregaram para o presidente da Câmara, o Hugo Mota, de quem a gente já falou aqui, essa PEC com várias medidas aí em torno da segurança pública, em termos gerais, que é centralizar mais essa atuação, né, a forma de atuar da segurança no governo central, no governo federal lá em Brasília. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Antes de falar sobre os detalhes da PEC, eu quero trazer aqui um artigo que foi escrito pelo Adriano Janturco, lá na Gazeta do Povo, em que ele fala sobre a emergência dos latrocínios. Está aí um print desse artigo, e é uma tese interessante, que faz todo sentido, né? Na verdade, ele vai explicar, as pessoas, no fundo, elas não têm medo do assalto em si, né? De perder o celular, é claro, ninguém quer perder um bem, mas a gente está num estado de coisas no Brasil que as pessoas estão preocupadas em não perder a vida. Janturco, fala um pouquinho para a gente e de como isso até se difere da sensação das pessoas no resto do mundo, né, em termos de segurança. Pois é, olha, saíram algumas pesquisas recentes bem interessantes. Uma pesquisa da Folha que mostra que 80% das pessoas no Brasil têm medo quando uma moto se aproxima. A propósito de no resto do mundo, tente explicar isso no exterior. O que significa? Porque as pessoas aqui associam automaticamente moto, assalto, latrocínio. Segunda pesquisa interessante. A Genial Quest mostrou que a segurança pública virou a primeira preocupação dos brasileiros. Nunca foi, antes não era. Superou questões como desemprego, inflação, economia de forma geral, corrupção, saúde, ensino, etc. Então, o que acontece? É verdade que nós temos um problema de criminalidade de forma geral. O Brasil tem a 12ª maior taxa de criminalidade do mundo. É também verdade que dentro deste conjunto de criminalidade tem um subconjunto muito, muito importante ainda, que é a questão dos homicídios de forma específica. O Brasil tem a 14ª maior taxa de homicídio do mundo, então também um problema enorme. Mas fazendo um subconjunto ainda menor disso, tentando dividir um problema grande em vários pequenos problemas, nós temos um problema de latrocínios. Né? Por quê? Porque exatamente as pessoas falam que tem medo de assalto, mas na verdade não é exatamente isso. É porque nós automaticamente, implicitamente sabemos que o assalto pode acabar em morte. Mas isso não é normal, porque fosse simplesmente perder o celular, o carro, uma moto, etc., seria um problema, mas não seria um problema tão grave quanto perder a vida, obviamente. Né? O problema qual é? Que assaltos muitas vezes terminam em latrocínios, em morte. Então eu até procurei se havia dados internacionais de latrocínios para tentar comparar o número de latrocínios no Brasil com o resto do mundo, e não há dados de outros países. Já só isso é uma notícia. Ou seja, é tão raro no exterior que sequer há dados. Né? Ao ponto que sequer existe a palavra latrocínio em outras línguas. Não existe em inglês, não existe em francês, não existe em alemão, mesmo se dá para construir a palavra, não existe nem em albanês, nada. Em italiano existe, mas significa totalmente outra coisa, significa um furto na cara de todo mundo, na cara dura. Em português de Portugal, obviamente existe, porque é a mesma língua, mas é um termo utilizado mais pelos técnicos da área, juristas, jornalistas, etc., e não de uso comum, porque basicamente raramente acontece. No Brasil há dados, né? A base do Cinesp mostra os números sobre latrocínios. E o que acontece? A base vai de 2015 até hoje. De lá para cá foram mais de 16 mil latrocínios, né? Se trata de 1.600 latrocínios por ano, em média, mesmo se está caindo nos últimos 2 anos. Ou seja, são 4,5 latrocínios por dia. É muita coisa. Se para alguns parece pouco, na verdade, lembre que no exterior sequer acontece. É tão frequente aqui, ao ponto que é um tipo penal específico. É o artigo 157, inciso 3 do Código Penal. No resto do mundo, não existe um tipo penal específico. Quando acontece, raramente,
a pessoa responde por 2 crimes: furto, roubo e homicídio. Aqui é um tipo penal específico, porque acontece. Inclusive, ele está dentro dos crimes contra o patrimônio e não crimes contra a vida. Então, é preciso tentar dividir o problema, se fala assim, né? Como se come uma baleia. Uma baleia se come em pedaços. Quando você tem um problema muito grande, é bom dividir este problema. Repito, temos um problema de criminalidade, temos um problema de homicídios, mas temos um problema de latrocínio. Por quê? No resto do mundo, e termino, quem morre de homicídio, geralmente, são ou criminosos entre eles, ou homicídios passionais, ou jovens que por uma série de motivos se expõem a mais riscos. Claro que mesmo assim é um problema. Mas agora, que um pai de família possa sair de casa para ir trabalhar, um filho, ir para a escola, etc., ser assaltado por um celular, por uma bicicleta, uma moto, um carro, etc., e arriscar não voltar nunca mais para casa, é algo que obviamente coloca medo em todo mundo. Então, quando as pessoas veem esses casos anedóticos dos ciclistas de São Paulo e outros, etc., eles entendem que, além das estatísticas, dos números que citei, que pode ser qualquer um de nós. Não tem como fugir disso. Você não tem como remediar. As pessoas já mudam vários comportamentos para evitar, né, horários de saída, lugares, celulares, ostentar ou não, etc. Mas realmente não há como impedir totalmente isso. E algo, obviamente, o latrocínio é algo inaceitável, algo impossível, algo absurdo, que realmente deveria ser tratado de uma forma diferente. Então, primeiro é fazer um diagnóstico. Temos estes problemas, mas temos um problema latrocínio de forma específica, que deveria ser combatido. E aí pensar em como combater isso, né? Com penas mais duras, com um policiamento mais eficaz, lembrando que só 39% dos homicídios no Brasil se descobre a autoria, e aí, obviamente, isso poderia acabar. Quando você vê latrocínios, como o caso do ciclista de São Paulo, que o cara nem reagiu, nem teve o tempo no começo, você vê o que é a certeza de impunidade das pessoas. Pois trazendo um pouco mais de detalhe aqui sobre essa proposta do governo, então, relacionada à segurança, ela tenta dar status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado em 2018. Segundo o governo, a ideia é que com essas novas medidas, eles consigam estabelecer diretrizes para fortalecer o Estado no combate ao crime organizado. Tem aí uma listinha com alguns itens que a gente selecionou. Para tanto, será necessário padronizar protocolos, informações e dados estatísticos, algo difícil de ser feito em um contexto em que, com 27 unidades federativas, existem hoje 27 certidões de antecedentes criminais distintas, 27 possibilidades de boletins de ocorrência e 27 formatos de mandados de prisão. A padronização de dados e informações é fundamental para que se dê efetividade ao Sistema Único de Segurança Pública, justificou em nota o governo federal. Ô, Luiz Felipe, em tese tudo muito bonito, né? Você quer padronizar, você quer ter ali uma forma de poder gerir melhor essas informações. Tua experiência aí conhecendo também o governo, conhecendo até a experiência da reforma tributária, que a gente sempre cita aqui, o receio aqui é que essa centralização acabe até tirando a autonomia dos estados, é por aí? Olha, você notou o padrão? Notou o padrão? Eles mesmos criaram essa crise da segurança. Eles criaram a crise. E veja o padrão. Denunciaram a crise do sistema tributário. Denunciaram a crise da Previdência, ou a ausência de Previdência. Crise da saúde. Crise na educação. E qual é o padrão de todas essas crises? Qual é a resposta? Centralização. Vamos criar, então, um poder mais central e dali... Sistema único. Um sistema único. Estão criando o SUS da segurança pública. É isso mesmo. Estão criando o SUS do sistema tributário. Já tem o SUS da saúde, tem a Previdência, tem a educação, tem agora o SUS assistencialista. Funcionam. Acho que a sociedade precisa entender esse padrão, que essas crises são autoimpostas, criadas pelo próprio governo, ou pela omissão, ou pela ação, e na resposta é sempre mais poder para o governo central, em resposta à crise que eles mesmos criaram. Então aqui temos, de novo, uma crise de segurança. Já tínhamos o país mais violento do mundo, um dos mais violentos do mundo, então a gente nunca eliminou essa sanha da nossa reputação, essa mancha negra da nossa reputação, porque também o nosso sistema de segurança tem problemas, tem corporativismos aí,
tem rivalidades entre polícia militar, polícia civil, polícia federal, e ninguém quer abrir mão de nada, não querem discutir uma maneira melhor de se fazer segurança pública no Brasil, dependem aí de personalidades individuais dentro do sistema querendo melhorar. O sistema como um todo não tem incentivo nenhum para ele próprio melhorar. Então, ele também tem culpa da nossa segurança. Não vamos desonerar aqui essa compartimentalização das polícias e também não vamos tirar a culpa da Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira, ela trava a capacidade de você formar polícias no Brasil. Eu sou favorável que você libere. O quanto mais polícias, melhor. Quantas polícias tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é o modelo oposto do modelo do brasileiro e de país continental, é o país mais seguro. Ele descentraliza. Quem faz a polícia é a própria população. Ela que define se vai ter uma polícia municipal, uma polícia do condado, uma polícia da escola, uma polícia do bairro, uma polícia que monitora algumas atividades, que não é nem que perpassa aí várias regiões. Quem define isso é a própria população que define. É de baixo para cima. É de baixo para cima. Não tem, constitucionalmente não tem limite. Não tem regramento constitucional com relação à polícia tem que ser assim, tem que ser assado. Porque o que acontece quando você constitucionaliza, você cria só mais esses problemas de compartimentalização, de corporativismo, você fomenta o corporativismo e você acaba ficando com tudo menos a segurança. A mesma coisa na saúde, você fica com tudo menos a saúde, com tudo menos uma previdência decente, com tudo menos um assistencialismo que de fato funcione. Então, primeiro, essas crises são autogeradas, autoimpostas, e quem se aproveita é quem quer criar um Estado totalitário. Estamos no caminho oposto com essa proposta. Oposto, completamente oposto. Então a sociedade precisa entender isso, que isso aí não é pela segurança, essa proposta que vem aí do Lewandowski, que vem do governo. Isso é uma proposta para centralizar mais e ter o comando autoritário e totalitário de todo o Brasil, subjugar o Brasil debaixo do comando central. Eles ainda não têm esse poder todo, mas estão chegando lá, exatamente porque a população e os políticos não reconhecem esse padrão que eu acabei de denunciar aqui. Trazendo um pouco mais de detalhes então, como a gente já citou, né, eles querem padronizar protocolos, informações e dados estatísticos, essa última ilustração que nós colocamos aí na tela, estabelecer diretrizes para a segurança pública, ouvindo os entes federados, atualizar as atribuições da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das guardas municipais, criar corregedorias e ouvidorias com autonomia funcional e criar a Polícia Ostensiva para a União, que seria o equivalente a uma polícia militar no âmbito estadual. E aí o Hugo Mota, presidente da Câmara, recebeu, né, a PEC e tuitou a respeito, falou o seguinte: olha, segurança pública é um tema que nos une. Há pouco, eu e os líderes da Câmara recebemos a PEC da segurança pública pelas mãos do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Gleisi. Daremos total prioridade para a discussão deste texto. Vamos analisar e propor mudanças necessárias o quanto antes. O Brasil tem pressa para avançar com esta pauta. O Lobauer, essa pauta realmente é algo que une, né, o pobre, o rico, quem é de esquerda, quem é de direita. Mas a esquerda nunca deu muita bola para isso, digamos assim. É uma pauta, até bem pouco tempo atrás, muito ligada aos políticos de direita. Você acha que chegou a realidade num ponto tão grave que não teve mais como eles ignorarem isso? Não, eu acho que o debate sobre segurança pública, sobre a centralização da segurança, ou descentralização, é um debate clássico do sistema federalista, né, das federações, né? Então, o tema em si é muito relevante e não é trivial. Assim, vários países tratam desse tema como um desafio muito grande. Então, do ponto de vista do tema em si, eu acho importante, relevante e sempre necessário que a gente revise, né, o nosso sistema, mesmo porque o Brasil é um país cujos problemas de segurança aumentam cada vez mais e está aí nas pesquisas como o tema de maior preocupação da população brasileira. No entanto, quando você vai ver o caso brasileiro especificamente, os personagens envolvidos e o que está se propondo, aí está tudo errado, porque o que se verifica é que nos países onde a coisa realmente funciona, você tem a centralização geralmente no ponto da inteligência. A inteligência centralizada, a coordenação dos dados e coisas desse tipo.
mas as operações não são. E no Brasil o que estava se verificando, e que de certa forma até tem funcionado, é que as polícias estaduais, veja São Paulo, Santa Catarina, Goiás, têm apresentado bons resultados para o padrão brasileiro e comparativo com países do mesmo padrão. Então a ideia de ser polícias estaduais ou até muitas vezes subregionais, operações subregionais, é um tema, me parece relevante e estava indo bem. Quando você vê esses personagens, Lewandowski, Gleisi, governo do PT, querendo centralizar tudo, e com esse perfil de políticas públicas que a gente já conhece em outras pastas, evidentemente que não tem nenhuma chance de dar certo. Pelo contrário, qual é o medo dos governadores e da própria população que entende um pouco do assunto? Que se politize ainda mais o tema, que você centralize tudo e passe a direcionar recursos para os seus amigos, ou não, ou interferir em ações de operações criminosas em lugares que te interessam ou não, e para não ir muito além e ser até um pouco, me arriscar aqui um pouco no comentário, um governo que está intrinsecamente envolvido com o crime, quando você pensa que ele quer centralizar a questão, você desconfia ainda mais, porque aí sim nós estaremos em tese sendo comandados pelo próprio crime, se é que já não estamos, né? Então eu vejo esse tema como um tema assim, pode dizer o presidente da Câmara o que ele quiser, que o tema é relevante e é mesmo, que vão debater, etc. Mas o que tem que acontecer é que essa descentralização tem que se manter. As polícias estaduais têm mostrado uma certa competência cada vez mais quando elas ganham autonomia. Então, me parece que a PEC é indesejável na maneira como está sendo apresentada. Está indo na direção contrária daquilo que vem dando certo, né? Que é esse poder local. E para provar que esse tema está na moda, digamos assim, né? Que os políticos de diferentes espectros estão abraçando o problema, a Veja traz aqui uma notícia sobre a polêmica viagem do prefeito Eduardo Paes para conhecer a segurança de El Salvador. El Salvador, que tem o presidente Bukele, né, que todo mundo aqui já deve conhecer, construiu lá um super presídio, coloca o pessoal na linha, acabou com as gangues do país, tornou-se o país mais seguro do mundo. Tudo bem, um país pequeno, né, muito difícil comparar com a realidade brasileira, mas fato é que ele conseguiu reverter uma situação que estava completamente fora de controle. E aí eu pergunto para o Salles, que até eu lembro, Salles, um tempo atrás aqui, tinha uma reportagem dizendo que você estava se propondo a ser o Bukele brasileiro. Tuas ideias sobre segurança pública, dá para trazer esse modelo para cá? O que essa PEC do governo pode trazer de bom ou de ruim para o Brasil? Olha, coisa de segurança pública vindo da esquerda, boa coisa não é. A esquerda nunca gostou de polícia, não gosta de forças armadas, não gosta, essa turma apanhou no regime militar, foi preso, não sei o quê, então eles odeiam polícia, né? A esquerda odeia a polícia. Então como é que você pega um grupo que odeia a polícia para regimentar, para colocar regras sobre o trabalho da polícia? Obviamente é para minar a polícia, né? Para colocar a polícia no cabresto. Boa coisa em segurança pública a esquerda não produz. Ponto. Essa é a premissa maior desse debate. Se você pegar essa proposta e esmiuçar, você pega 2 pontos que podem ser positivos, até eventualmente essa padronização de boletim de ocorrência, de certidão de antecedentes criminais e tal, e parou por aí. Que começa a trazer prerrogativas para o governo federal dar diretrizes. Que diretrizes que eles podem dar? Proibiram subir o morro no Rio de Janeiro. Aliás, o Lewandowski era ministro do Supremo quando isso foi proibido. A decisão é do Fachin, mas o resto do Supremo referendou. E tantas outras decisões, a esquerda não gosta de polícia e não se preocupa com o tema segurança pública. Até porque tem muita gente na esquerda que defende, né, o consumo de drogas e tudo mais. Como é que você vai combater um dos principais causas do crime no Brasil, que é a droga, se a turma da maconha toda está lá defendendo o pessoal que pratica crime? Então, uma contradição desde o primeiro momento. Outra questão importante, quando se fala dessa história de Bukele aqui no Brasil, o El Salvador é um país pequeno, né, o tamanho do Sergipe. Então, como é que você vai fazer aqui no Brasil uma sistemática igual a do Bukele? Não dá. Mas dá para você ter uma filosofia de linha dura, que o Bukele é o nome da vez, mas você tem uma outra pessoa, que é o Rudolph Giuliani, que fez em Nova York, quando foi prefeito, o programa do Tolerância Zero, e que foi muito importante. Eu tive a felicidade de poder conversar com ele em 2 oportunidades sobre o espírito e a lógica do Tolerância Zero. E uma das coisas que ele disse lá atrás que me marcou muito foi o fato de que você não arruma
uma cidade, no caso lá a Prefeitura de Nova York, se você não arruma a cidade de Nova York, se você não arrumar a prefeitura antes, se você não fizer uma limpeza interna corporis, na estrutura administrativa daquele órgão que quer impor a lei e a ordem. E esse é o grande problema aqui no Brasil. Nós somos um país de mentalidade excessivamente tolerante com o crime, uma mentalidade que a esquerda disseminou com sua estratégia de Gramsci e tudo isso, nas universidades, nas escolas, nas redações dos jornais, nas televisões, nas rádios, etc., uma mentalidade frouxa. O brasileiro, nesse aspecto, ele está indignado com a insegurança pública, mas é frouxo. Nós não temos aquele ímpeto de reação, por exemplo, que uma comunidade americana, por exemplo, tem. O cara for pego nos Estados Unidos, o cara invadiu uma casa, o cara mete bala e acabou, e a sociedade bate palma, ninguém... Aqui fica esse negócio, dito pelo não dito e tal. Aí a elite brasileira, nesse aspecto, ainda pior que a base da população, porque a elite brasileira, sobretudo no eixo São Paulo-Rio, é uma elite meio complexada que tem um trauma, um complexo, um ranço de não ser nova-iorquina. Então aquela esquerda nova-iorquina que acha, né, consumir droga acha que é cool, né, o cara tem uma atitude sexual meio esquisita, também acha que é cool, tudo é cool. Então, o que acontece? Você tem essa mentalidade que o próprio cara da elite e o filho dele, a mulher dele, a filha dele consomem droga, como é que essa turma vai apoiar uma segurança pública mais forte? Não vai. Então, nós temos um problema, acima de tudo, o maior problema de segurança pública do Brasil é mentalidade. A hora que a sociedade entender que o problema de mentalidade permeia o procedimento e a criação legislativa, nós temos que acabar com a saidinha, com a progressão de pena, com visita íntima, com uma série de benefícios que são dados para o criminoso. Por outro lado, parar de dar dinheiro para essas peças de teatro que o cara aparece pelado de ponta cabeça e construir presídio de segurança máxima. Mas você vai aumentar a população carcerária. Eu quero duplicar a população carcerária, se for o caso. O que não pode é colocar o cara na rua. Uma das pressões governamentais para você ter audiência de custódia no Brasil são os próprios governos de estado que não têm mais espaço nos seus presídios e pressionam o judiciário a flexibilizar a prisão. Não manda esse cara para cá não, manda embora. Aí você tem, além disso, uma legislação frouxa, esquerdinha, né, que já permite isso, aí o juiz que é mais linha dura não libera, toma ele mesmo o processo, quer dizer, está tudo errado. É uma questão de mentalidade e de postura. Para a gente fazer isso no Brasil, tem que sim ser linha dura, a la Bukele, mas tem que antes fazer um grande trabalho de mentalidade. Esses nossos programas aqui na Brasil Paralelo servem muito a isso, porque vai colocando em discussão coisas que até ontem eram tabu, né? Você não podia dizer no Brasil que você era conservador, direita, liberal na economia e nem linha dura na segurança pública. O pessoal falava isso, a turma tucana, PSDB, o cara até tremia, assim, né? A turma João Amoedo e tal, os caras tremem. Meu Deus, não pode falar isso e tal. Mentalidade frouxa, porque o cara, ele gosta de liberar e apoiar bandido, mas vai passar férias no apartamento dele em Nova York. Aí lá ele é o grande, né, erudito. Nós temos que ser linha dura na segurança aqui no Brasil. E essa lógica do Bukele vai nos permitir, no momento adequado, a gente colocar a polícia para fazer o trabalho dela sem medo de ser responsabilizada por coisas corretas que fez. Não pode deixar fazer coisa errada. Isso não. O policial não pode ter o sentimento de impunidade absoluta, porque o poder e a violência não pode ser desmedida. Mas nós temos que colocar essas coisas para funcionar. E aqui no Brasil, essa regra, já acabando aqui no Brasil, essa regra que vem do SUS, do Sistema Único de Segurança Pública, não vai dar certo. Ponham isso na cabeça. Matéria de segurança pública vindo da esquerda é completamente inadequado, inviável. Pode olhar lá que tem mutreta, tem alguma coisa errada do ponto de vista conceitual. Bom, e falando em Paes, né, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que está com essa viagem programada então para El Salvador, a gente lançou o documentário sobre o Rio de Janeiro, focando muito na questão da segurança pública. Eu tenho um videozinho curto aqui para você ter um gostinho do que está nesse documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Das guerras para as ruas do Rio de Janeiro. Parece um vídeo de guerra de algum país do Oriente Médio, mas é a cidade do Rio de Janeiro. Não estamos falando de uma ficção. Tem lugares no Rio de Janeiro que, se você que é paulista, se você que é argentino, se você vier pra cá e errar o caminho, você pode morrer. Rio de Janeiro, paraíso em chamas. Para a facção, o que importa é o território. Vender maconha e cocaína, besteira. Essa violência é real e tem mais a ver com a sua vida do que você imagina.
Toque no botão agora e assine a Brasil Paralelo pelo menor preço possível. Tá aí, ó, R$10 por mês para você ter acesso a todos os nossos originais, inclusive Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, e tem promoção para os outros planos também. Entre em contato aí com a nossa equipe que você vai achar o melhor plano para o seu gosto. Eu quero trazer o Gomes para essa conversa para falar o seguinte, olha só, segundo o governo, ainda falando da PEC, né, do governo da Segurança Pública, segundo o governo, o novo texto não prevê ingerência nos comandos das polícias estaduais, tampouco modificará a atual competência dos estados e municípios na gestão da segurança pública. No entanto, a União poderá estabelecer diretrizes gerais quanto à política de segurança pública e defesa social, que compreenderá o sistema penitenciário. E aí minha pergunta é se isso não pode envolver, inclusive, a parte orçamentária, né? Veja só, a PEC prevê também a constitucionalização dos fundos nacionais de segurança pública e política penitenciária e define as atribuições das guardas municipais. Pode acontecer, acho que o Luiz Felipe citou isso, né? Olha, se você não seguir a minha diretriz, eu não vou te liberar o fundo para você poder botar em prática aí as suas próprias políticas de segurança. Tua visão sobre esse problema, qual que você acha que é o caminho aí para enfrentar essa insegurança que atinge a todos os brasileiros, Gomes? O problema é esse, os colegas já explicitaram, né? Está acontecendo um takeover hostil, é uma nacionalização dos assuntos de segurança que são competência dos estados. Uma coisa é dizer que não vai mexer no comando da polícia. Claro, quem nomeia o comandante da polícia é o governador em cada estado. Agora, a sua polícia, governador, vai ter que seguir as minhas diretrizes. Então, o que está se fazendo disfarçadamente, se está subordinando as polícias estaduais aos comandos que vão ser federais. E a criação de um Conselho Nacional de Segurança, isso foi uma estratégia. Isso vem desde a Constituição de 88. O Brasil vem produzindo estes conselhos. Nesses conselhos se coloca, vamos dizer, vai ter representação das guardas municipais, vai ter representação das carreiras em fase de entrada da Polícia Federal, e daqui a pouco que tu vai ter um conselho de um monte de gente de baixo ranking dizendo para um governador do estado, para um comandante da PM ou para um chefe da Polícia Civil como ele deve conduzir a questão dentro do estado. Então não é só que o Conselho nacionaliza o que devia ser estadual, é que a composição desses conselhos destrói a hierarquia e faz com que, ao fim e ao cabo, é o que aconteceu no CNJ. O CNJ tem representação de juiz de primeira instância, dizendo para ministro de Corte Superior como é que tem que... Não da Suprema Corte, mas ministros de tribunais superiores, como é que eles têm que se comportar. Então, é uma distorção da formação das polícias. Tem uma coisa que é já atrasada e que é uma vergonha que o Brasil não tem ainda, que é compartilhamento de dados e de sistemas de tecnologia. Ora, o sujeito, ele há poucos dias a gente discutiu aqui, o Brasil inteiro discutiu, o Pix de R$5.000. Qualquer pessoa que recebesse Pix de mais de R$5.000, automaticamente os sistemas identificariam, informariam a Receita Federal, a Receita cruzaria com os dados do imposto de renda da pessoa para identificar se aquilo foi ou não declarado como renda, e as pessoas seriam chamadas a prestar contas. Ora, para isso tinha investimento de TI, de tecnologia da informação, de sistemas, de base de dados, de banco de dados, de cruzamento de informações no Brasil. Agora, o sujeito mata alguém em Santa Catarina, ele é fichado, e no Mato Grosso ninguém tem acesso a essa informação. Ou seja, o Brasil priorizou investimento de tecnologia para cobrar imposto e não para garantir a segurança pública. Então isso é um assunto que está atrasadíssimo, mostra o descaso brasileiro. E, de novo, né, o PT agora acordou para esse assunto. O PT levou 5 das últimas 6 eleições no Brasil.
E agora, olha, descobriram que não tem base de dados integrada, mas onde é que estavam esse tempo inteiro? Estavam pensando no quê? Bom, agora nós vamos integrar as bases de dados e criar uma polícia nova, uma espécie de polícia ostensiva nacional. O que falta no Brasil não é força policial. Nós temos as guardas municipais que estão se tornando guardas civis metropolitanas, cada vez com mais competências. Nós temos as polícias militares dos estados, tem as polícias civis dos estados, tem polícia rodoviária estadual, polícia rodoviária federal, polícia federal, tem os grupamentos táticos das polícias, tem a polícia do exército. O que falta no Brasil não é força policial, é dar força para a polícia. E o que esse sistema vai fazer, ao centralizar tudo em Brasília, é tornar cada vez mais o trabalho de um policial burocraticamente subordinado a Brasília. Isso vai colocar o financiamento da segurança pública, como tudo no Brasil tem se tornado, uma obrigação dos governadores, dos prefeitos irem a Brasília com um pires na mão, né? E vai se tornar um grande sistema de alocar recursos bom para apadrinhamento político, como todos os fundos acabaram sendo na história do Brasil. Então, sem contar o subfinanciamento das polícias. O SUS é um caso que precisa ser entendido pelo Brasil. A tabela do SUS não paga procedimentos de saúde. O governador Tarcísio, há poucos dias, disse um parto pela tabela do SUS pagaria R$400. O Estado de São Paulo paga R$2.400. Então, a fantasia de um financiamento tripartite fez com que todo o poder regulatório fique na União, mas o custo de prestar o serviço regulado fique nas partes mais fracas, nos entes mais fracos da federação. Então, o custo vai ser de estados e municípios, mas a União vai ficar determinando lá, olha, a câmera corporal, a cor do uniforme, a abordagem. Aqui no Rio Grande do Sul, quando o PT governou, acho que no governo Olívio Dutra, a Polícia Militar, a gente chama de Brigada Militar no Rio Grande do Sul, atendia o telefone dizendo assim: Governo Popular e Democrático, Brigada Militar, boa tarde. Então, era um procedimento de, ideologização do aparato policial. Lamentavelmente, o que está se construindo é um instrumento nacional para que isso seja repetido no país inteiro. Pois é. Pela ordem aqui, o Jean Turco pediu para complementar, tem até uns mapas aqui que nós separamos que ele enviou para a produção, e aí depois tem mais gente querendo complementar esse comentário. Diga lá, Jean Turco. Obrigado, Renato. Sim, vou me estender um pouquinho, até porque para de vez em quando criar um pouco de debate entre nós, que acabamos concordando bastante. Gosto muito do Ricardo, concordo com 90% do que falou, mas me permito discordar em algumas questões sobre a opinião da opinião pública e da população. A meu ver, a população, grosso modo, claro que estamos generalizando, no Brasil não é leniente com o crime, muito pelo contrário. Veja, por exemplo, como muitas vezes tem linchamentos, é um dos países onde mais tem linchamentos, vários casos anedóticos de pessoas suspeitas, por exemplo, de estupros de menores, e a população prontamente vai lá e lincha a pessoa até a morte antes da polícia chegar. Veja, por exemplo, a quantidade de pessoas que é em favor da pena de morte, uma barbaridade que foi praticamente quase extinguida totalmente em todo o Ocidente, em todos os países livres, com poucas exceções. Tudo isso por quê, na verdade? Então, na verdade, a maioria da população é muito dura, queria ser muito dura. Essa visão conivente com o crime, que eu não acho nem frouxa, é conivente mesmo, é só de uma elite e de uma minoria barulhenta organizada. Fizeram lavagem cerebral, lobotomização na cabeça das pessoas, na cabeça especialmente dos operadores do direito, mas a população, a pança do país, a barriga do país, se você for nas periferias, no sertão, nas favelas, etc., muito pelo contrário, que é pena de morte, linchamento, a ideia bandido bom e bandido morto, que também é outro absurdo. E essa visão tão extrema vai gerar só a visão oposta do bandido coitadinho, vítima da sociedade. A meu ver, na verdade, o debate sobre segurança pública no Brasil é uma das coisas mais ridículas do planeta Terra.
e nunca sairemos dessa situação, também por isso, porque há uma elite política judiciária conivente e porque as posições são extremamente dicotômicas e falta bom senso. Por exemplo, pena capital. Não precisa de pena capital. Entendo que o linchamento vem de um cansaço da população. Por quê? Porque vê exatamente esses casos, que a polícia prende o cara 10, 20, 30 vezes e o judiciário solta. Então, compreendo perfeitamente as causas, é perfeitamente compreensível, não justificável, mas compreensível, mas deveríamos fazer exatamente o que é. O que é a mesma coisa que o Ricardo está falando, ou seja, algo duro, mas ao mesmo tempo admitir também algumas questões. Por exemplo, citei antes alguns dados. O Brasil tem a 8ª polícia mais letal do mundo. Geralmente isso é algo que as pessoas da direita respondem tipo assim, não me interessa, ou é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, etc. Eu entendo de novo a causa, vem de um cansaço de ver aquela pessoa solta repetidamente, mas também dessa forma, em negando isso, nós vamos, cada vez que você nega isso, cria uma pessoa a mais para falar bandido coitadinho, vítima da sociedade, tá vendo a culpa da polícia, etc. Tal. Agora, bom senso tentando resolver as duas coisas. Sobre essa questão aqui, e acho de novo que a população, na verdade, tem uma posição muito dura, é que, infelizmente, a elite política judiciária é totalmente descolada do resto do país. Faz o que bem entender. Às vezes ideologicamente, às vezes, a meu ver, ameaçada por crime organizado, por exemplo, no interior. Tá? Sobre essa medida específica da PEC. Bom, primeiro, lembrando que poucos meses atrás eles vieram com o programa, o plano Pena Justa, e agora com a PEC. Primeiro, a enésima PEC, porque o Brasil já tem a Constituição mais emendizada do mundo, com mais emendas do mundo, isso é fato, não é mera opinião. Mas tudo bem. Vejam como já o plano Pena Justa era uma barbaridade, era pura ideologia, neomarxismo enfiado dentro de uma coisa com chamado pena, que nada de justo tinha. E agora estão se moderando. Então, muito bem-vinda a pressão popular, porque quem sabe pode vir algo mais certeiro proximamente. Eles estão fazendo por quê? Só para tirar essa pauta da direita, dos candidatos da direita que vão se candidatar em 2026, porque entendem que a população, como citamos antes, está sempre mais preocupada com este assunto. Eles não ligam de jeito nenhum para essa pauta. O plano é o seguinte, no mérito, ele diz o seguinte, tem algumas questões que são até podem até estar certas, como a questão de compartilhamento e uniformização dos dados, porque realmente se a produção puder colocar, por exemplo, o mapa sobre apuração de homicídios, o que acontece? Como citei antes, nós temos cerca de 40 mil homicídios por ano, a 12ª taxa de homicídio maior do mundo, mas só 39% dos homicídios se sabe a autoria. Agora veja, este mapa aqui mostra que há uma diferença interna no Brasil. Há estados onde essa taxa de apuração é boa, os estados em verde, Goiânia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, etc., está em patamares europeus, americanos, para nós entender, estados bem piores, 30%, 20%, e há estados onde não há dados, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, etc. Isso é gravíssimo. Então, primeiro, nós precisamos ter esses dados. Segundo, exatamente essa questão da centralização, concordo que é um problema, porque, inclusive, a redefinição dos papéis das polícias, da Polícia Federal Rodoviária que está ali no projeto, pode esconder algo bem diferente, um controle da polícia para fins políticos. E segundo, em lugar da centralização, o que deveria ter? A coisa boa da descentralização que você vê ali é poder aprender com os casos de sucesso. Então pega lá Goiânia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e tal. Bom, como é que você chega a 70%, 90% de taxa de apuração? Vamos copiar os métodos de vocês. É isso que deveria ser. E não centralizar, resetando tudo, não olhando os casos de sucesso. Ali tem coisas boas para aprender e tem estados que não têm dados e deveríamos ter estes dados, né? Sobre essa questão dos dados, até ok. O problema maior, a meu ver, do plano da PEC é o que não tem na PEC. A PEC basicamente fala só da questão da polícia, como se o problema do crime no Brasil fosse uma questão de polícia, e não é. Sabemos perfeitamente, a polícia prende várias vezes, quem solta é o judiciário. Virou até clichê, repetir isso e tal, mas é evidente sob o olhar de todo mundo. Então o que falta lá? Lá falta, por exemplo, primeiro, um olhar ao judiciário, e segundo, a redefinição da legislação penal.
Audiência de custódia. Ok, tem no mundo inteiro. Agora, as coisas também têm que ser ponderadas. É justo ver se o preso foi preso justamente, se não teve excesso de força, se não teve irregularidades. Mas agora, que qualquer mínimo detalhe, qualquer mínima irregularidade, seja a desculpa para soltar o sujeito, independentemente da gravidade da irregularidade, independentemente da gravidade do crime que ele cometeu, recentemente, 4 sujeitos no Rio de Janeiro, presos por sequestrar uma menina, 3 foram soltos na audiência de custódia, onde já se viu isso. Então isso tem que ser ponderado, não pode ser desse jeito. Ainda, é a questão da prisão perpétua. Eu bato muito sobre essa tecla aqui, faço até um apelo para quem está ouvindo, etc. e tal. Acho que hoje tem uma onda sobre segurança pública que pode ser muito promissora para as eleições de 2026. Vejam, prisão perpétua é a normalidade no mundo inteiro. O único continente, ou continente onde mais países não têm prisão perpétua é a América Latina. Eu estou conduzindo uma pesquisa, inclusive, com meu aluno, e já chegamos aos findings, às evidências empíricas, que mostra, dentro da América Latina, países que têm prisão perpétua e países que não têm prisão perpétua, controlando por PIB per capita, IDH, por desigualdade econômica, etc. A diferença de taxa de homicídio, obviamente, é enorme. Países que têm prisão perpétua têm uma taxa de homicídio muito menor. Tem um estudo muito interessante do Peri Shikida, que pergunta para os mesmos presos o que faria com que você não cometesse o crime e taxas de homicídio, etc. E eles mesmos respondem, 40% deles respondem, prisão perpétua. Então imagina, se nós pudéssemos projetar este dado, se tivesse prisão perpétua, 40% poderia ter 40% a menos de homicídios por ano. É uma cidade inteira salva cada ano. São números enormes. Não é mais admissível algo desse tipo. Prisão perpétua sozinha não resolve, claro, mas prisão perpétua a cascata resolve muitas coisas. Por quê? Por exemplo, saidinhas, das quais todo mundo reclama, e que realmente é a enésima jabuticaba. Não se vê em lugar nenhum do planeta isso aí. Poderia acabar com a prisão perpétua. Porque a justificativa das saidinhas é sempre a mesma. No ordenamento jurídico brasileiro, o preso mais cedo ou mais tarde terá que sair e voltar para a sociedade. Então é bom que ele aprenda gradativamente e para se reinserir na sociedade. Mas ali que está o erro. Tem gente que não tem que sair mesmo. Quem matou gente, quem estuprou pessoas, comprovou repetidamente que não tem como conviver em sociedade. Tem que dar prisão perpétua sem progressão de pena, sem benefício, saída, saidinha, Natal, o dia da mamãe, a festa X, a festa Y, etc. É fechar na prisão perpétua e jogar a chave fora. Então, sem isso, não se resolve. Ao mesmo tempo, reconhecendo que há um problema de violência policial, de letalidade, etc., que pode muito bem ser resolvido, entre várias coisas, com os dados e, por exemplo, com as câmeras corporais que estão muito bem sendo aplicadas e instaladas, por exemplo, no estado de São Paulo. O assunto certamente vai dominar aí essa disputa para 2026, né? A gente sabe que chegou no nível que a população não aguenta mais, tanto para a presidência da República como para os governos também estaduais. Né? Então, como o Getúlio disse, temos bons exemplos aí, bons casos pelo Brasil que podem ser copiados pelos outros estados. E sobre essa questão da esquerda, né, adotar essa bandeira, e o Getúlio até falou, né, das saídas, da progressão de pena, a gente teve agora recentemente também alguém que foi para casa, que foi o Brazão, né, o suposto mandante aí da morte da Marielle Franco, esse assassinato brutal que foi tão explorado, né, tão repercutido dentro da esquerda ao longo de todos os anos, aí 6 anos, falando desse assunto, quem foi que mandou matar, quem matou e tudo mais. Aparentemente está bem encaminhado ali a solução do caso e veio uma canetada, mandou para casa por questão de saúde, mas você não ouviu nada de reclamação, nenhum pio por parte desses mesmos apoiadores, porque, enfim, não quiseram questionar a decisão que foi dada mandando ele para casa. E aí, do outro lado, né, você teve o caso lá do Clezão, que também tinha problemas de saúde, acabou ficando preso mesmo assim e acabou, infelizmente, perdendo a vida dentro da penitenciária. O Lobão, ele pediu a palavra também naquela sequência. Não, é um comentário sobre o novo documentário Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não sei se aplica ainda, mas... Pode falar, claro. Eu estive na Premiere, inclusive encontrei com você, e depois assisti com meu filho. E o que é interessante, para mim, talvez até
Então, ingenuamente, eu achava ainda que a questão da droga era muito mais relevante do que ela é hoje. O que você aprende, entre outras coisas, no documentário, é que a ocupação do território, quer dizer, a territorialidade e a ausência absoluta do Estado é que se transformou no grande negócio do crime, né? A distribuição do gás, a distribuição da internet, a distribuição da energia, enfim. Essa substituição dos serviços pelo crime é que se transformou no big business. E aí ficou ainda mais difícil de solucionar a questão do Rio de Janeiro, né? Achei que era interessante não só promover, Sim. como você tem feito como você tem feito no programa, o novo documentário, mas também essa nova dimensão da violência e da ausência do Estado na questão da segurança que gerou uma coisa quase que, não sei, não diria que é insolúvel, mas muito difícil de resolver no Rio de Janeiro. E a gente tem casos aí, né, de internet e vários serviços aí que o crime organizado simplesmente tira de circulação as empresas privadas e eles é que vão ser os provedores para a população ali de uma determinada região. O Gomes, quer falar também? Não, rapidinho, só porque concordo 100% com o Jean Turco, né? A população brasileira dá atenção para a segurança. Quando eu disse nós não damos, eu me referi ao nosso governo. O governo prefere investir em software para o Ministério da Fazenda, para a Secretaria da Receita Federal, do que investir em software para integrar base de dados da segurança pública. Então, tá certíssimo ele, subscrevo tudo que disse o Jean Turco. Esclarecido. Agora é o Salles que está na fila aqui. Não, veja, eu não acho, não. Eu aqui vou discordar. Eu acho que a sociedade brasileira é tolerante demais e o Rio de Janeiro é o exemplo pronto e acabado desse excesso de tolerância. Lá você tem vereador envolvido no crime, deputado estadual, o Tribunal de Contas, enfim, tá todo mundo, meu irmão, no esquema. E todo mundo convive, e o cara que critica a segurança pública, que vai fazer passeata contra o policial violento, é o que vai comprar droga na boca da favela, para a BMWzinha que ganhou do pai, vai comprar cocaína. Ou seja, nós somos tolerantes como país, institucionalmente, com as coisas erradas. Se nós não fôssemos tolerantes, nós já tínhamos tocado para fora da política um monte de político ladrão que rouba dinheiro da saúde, da educação, do transporte, da saúde, e aí joga um monte de criança no crime, porque o político roubou esse dinheiro e a pessoa, por necessidade, por uma série de questões, acaba decaindo ali para o crime, para a violência. Nós também somos a sociedade que o riquinho, a classe média, etc., vai comprar droga na boca da favela e depois fica criticando o problema de segurança pública do país. Escuta, meu filho, a culpa é sua. A culpa é sua que compra droga e depois vem criticar o sistema. Então nós somos um país tolerante, sim, com o problema de criminalidade. Claro que quando você assiste às manifestações ou faz uma pesquisa na sociedade sobre bandidos terceiros, nós somos uma sociedade muito rigorosa com os crimes dos terceiros. Mas quando os crimes, em vez de ser dos terceiros, estão sendo praticados por pessoas próximas, aí começa esse sentimento de, deixa pra lá, vamos entender o que está acontecendo, não seja tão duro assim e tal. Então, eu acho que quando nós temos defendido como tese a história do Bukele aqui no Brasil, ou do Rudolph Giuliani, do tolerância zero e tudo mais, nós temos que entender que essa regra do tolerância zero é para ser cumprida por todos. Não é para ser cumprida pelo desconhecido e o cara que está perto de você aceita que ele fique fumando maconha do teu lado ali na praia, não sei aonde. Então, esse é o nosso problema. Nós somos tolerantes demais e lenientes demais. Talvez não com terceiros, como disse o Jean Turco. Realmente, a sociedade está de saco cheio disso tudo. E aí ela vai para cima. Mas você pergunta, e o teu irmão que fuma maconha na piscina da tua casa do teu lado, o que você acha? Difícil, né? Então, pô, tá reclamando o quê? Então, essa é, de fato, um problema de frouxidão da nossa sociedade. Frouxidão moral e frouxidão de regras. E para a gente colocar ordem nessa bagunça que está aqui, não tem outro jeito. É política da tolerância zero contra todos os tipos de crime, inclusive os de colarinho branco, inclusive os praticados pela elite, pelo empresariado, pelo molequinho do clube, por toda essa turminha aí. Aí vem essa frase do Giuliani, né? O tolerância zero foi a política que deu certo lá em Nova York. Temos aqui agora uma frase do Lewandowski, né? Do ministro da Justiça. Afinal de contas,
ministro da Justiça e Segurança Pública, e ele falando sobre a dificuldade de cooperação entre os estados, né, para justificar essa tentativa de unificação. Vamos ver o que disse o ministro. Nós temos uma cooperação internacional muito mais intensa com outros países do que entre os estados da federação. Nós somos membros da Ameripol. Recentemente ingressamos na Europol. É o terceiro país não europeu, o Brasil ingressa na Europol. Nós conseguimos eleger o o secretário executivo, que é o cargo mais importante da Interpol, que é o delegado de Polícia Federal Valdecir Urquiza. Nós temos vários acordos no âmbito do Mercosul. O Mercosul, por incrível que pareça, e para mim também, não está morto, está vivíssimo. Tem vários acordos, pactos em várias áreas. Então, na área do Mercosul, temos, recentemente, assinamos um tratado com a França. Eu estive com o ministro da Justiça francês. Luiz Felipe, ele dizendo então que tem mais apoio de fora do que internamente, né? E até alguém citou aqui a questão das câmeras, né, corporais aqui no estado de São Paulo. Sem entrar no mérito se a câmera é boa ou ruim, mas o fato é que deu para perceber que foi uma coisa imposta pelo STF ali, né? Teve audiência com o Barroso, se não me engano, e o governador Tarcísio acabou cedendo e instituindo as câmeras corporais. Você vê um risco nessa insistência, então, de você ter essa maior unificação, né, das diretrizes e principalmente na parte de liberação de recursos, né? É um risco para os estados, se não seguirem, ficarem sem receber? É um risco total, é um risco eminente e é um risco presente. Se eles lograrem vitória, se os deputados e senadores aprovarem essa proposta, é mais um tijolaço na criação desse forte Apache lá de Brasília, que vai dominar todo o Brasil. Dominar do pior jeito possível. Por extorsão, por barganha, tomar lá da cá. Vamos só lembrar, não obstante a questão da segurança pública, que é um desastre, né? E não é culpa dos policiais, deixar isso bem claro. Os policiais são os grandes heróis aqui que se lançam no desafio de resolver esse problema na ponta todo dia. O problema é exclusivamente político e organizacional. A política do Brasil é podre. Nós temos o segundo judiciário pior do mundo e, pasmem, acho que o ranking dos políticos, o que você, Renato, conhece muito bem, publicou recentemente, que nós temos o segundo parlamento mais corrupto do mundo. Então você imagina que agora um grupo criminoso assume o poder executivo. E ali ele tem o pior judiciário do mundo de um lado e o parlamento mais corrupto do outro. E é para esse pessoal que você quer dar mais poder, mas não faz sentido nenhum nesse espectro. Então não faz sentido nenhum. Aí você fica no desespero como cidadão e fala assim, puxa vida, então quer dizer que o parlamento não vai segurar isso? Olha, se vocês não se mobilizarem, meus caros, eu acho que o Salles colocou aqui muito bem, né? A sociedade elegeu 400 deputados corruptos, além de 50 ou 60 senadores corruptos, porque isso é relatório internacional, não é eu que estou bravejando aqui. Estou só refletindo os estudos internacionais de como é que o Brasil se pode. Então, quem que colocou esse pessoal lá? Quem são? Fui eu? Eu só tenho um voto e eu votei em mim mesmo. Então, e me considero da parte que é honesta, que tem uma parcela minoritária de honestidade no parlamento e também, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas e os outros 400 deputados? E os outros 50, 60, de 80 senadores? Né? Quem é que colocou eles lá? Então, o ruído que esse poder central tem para confundir o eleitor e se dizer de bonzinho, se dizer que está resolvendo o problema, se dizer que agora, olha, em nome da tecnocracia, que informações vão ajudar ao combate ao crime e temos que centralizar isso tudo, meu Deus, a gente está botando mais poder e dinheiro na mão de quem criou os problemas. Isso aí não tem cabimento. Nós temos que acabar com esse poder de Brasília, num bom sentido. Eles têm que deixar de ser relevante na condução do país. Temos que dar à sociedade mais poder
E muitos dos policiais sérios, os policiais de verdade, isso se vê até no Brasil, mas também se vê nos Estados Unidos, em pronunciamentos lá, eles querem armar a população. Eles são os policiais sérios, eles falam assim, bom, para baixar a criminalidade na sua última instância, todo mundo tem que andar armado. Você vê vários policiais falando isso, defendendo o armamento da população. Quem defende uma população desarmada faz parte do grande problema, né? Ou por ideologia ou por imbecilidade. Então, por mau compromisso, está compromissado aí com os bandidos. Então, a gente tem um problema muito grave dessa visão e de entender esses padrões. E o que está em jogo? Porque este ruído, ele é dissimulado. Veja como é que você vê o Lewandowski ali, poxa, se colocando como sendo o grande árbitro do que seria a balança, o certo, e você vê ali uma plateia escutando aquilo, não, é verdade, isso é isso mesmo. Mas é esse grupo, neste contexto de pureza, que está fazendo a coisa mais espúria possível, está conduzindo o país à completa falência. E é isso que está bem óbvio quem trabalha de dentro do governo. Quem está dentro do Estado, você vê que acabou a Constituição, acabou a legalidade, acabou qualquer respeito das leis. O Estado trabalha por simples incentivo e às vezes os incentivos dão algum resultado positivo. Às vezes, porque na maioria dos casos esse Estado não foi constituído para dar certo e não foi constituído para dar cidadania ao cidadão. Muito pelo contrário. É isso que a gente tem que combater. Então vamos tornar esse Estado irrelevante. E o problema todo é central. Temos que descentralizar isso tudo. Meus caros, elejam quem queira dar mais poder à sociedade e tirar poder de Brasília, por favor, na próxima eleição. E um exemplo do tipo de política que pode ser colocada, né, através dessa centralização é um decreto que o governo editou até antes de enviar essa PEC, um decreto para atualizar regras sobre o uso diferenciado de força pelas polícias. E aí, alguns detalhes aqui, o documento confere ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a competência para editar normas complementares, além de formular e implementar e monitorar ações relacionadas ao tema. Entre os principais pontos está a definição de que o recurso de força somente poderá ser empregado quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Também cita o uso de arma de fogo. Diz que esse uso será sempre medida de último recurso. Também há a previsão de que sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte, a ocorrência deve ser detalhada nos termos que serão elaborados pelo Ministério da Justiça. E aí, aspas aqui, né, para o decreto, olha, dentro do Estado Democrático de Direito, a força letal não pode ser a primeira reação das polícias. É preciso que se implante de forma racional, consciente e sistemática o uso progressivo da força. Só podemos usar a força letal em última instância. É preciso que a abordagem policial se dê sem qualquer discriminação contra o cidadão brasileiro, se inicie pelo diálogo e, se for necessário, o uso de algemas dentro dos regulamentos que existem quanto a esse instrumento de contenção das pessoas, evoluindo eventualmente para o uso de armas não letais, instrumentos não letais que não provoquem lesões corporais permanentes nas pessoas, explicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O Lobauer, até citando novamente o documentário, a gente viu até casos, relatos de que líderes de facções de diversos estados acabam indo para o Rio de Janeiro porque lá encontram um local onde eles se sentem protegidos, né? No caso as favelas, pela falta da operação policial lá nesses locais. Então, essa falta de autonomia, né, dos governos locais, o governador do Rio já reclamou bastante sobre isso, acaba abrindo brecha para esse tipo de situação. Não, esse texto que você leu agora, que eu não tinha visto, ele é uma doutrina. Ele segue um padrão muito conhecido. É esse que no documentário também a gente vê, que se atribui ao Leonel Brizola no primeiro governo do Rio de Janeiro, mas que depois, acho que de forma justa, não deve ficar só atribuído a ele. Ele é reproduzido depois pelos governos posteriores, como Moreira Franco e assim por diante. E essa ideia de que você primeiro não deve entrar, né? E depois você tem que ter toda essa quantidade de condições para você executar o monopólio da força, né? Para você realmente fazer o que a gente acha que deve ser
a atuação de força para manter a sociedade em ordem. O contexto, não só o texto, mas as expressões, o raciocínio desse texto do Lewandowski é um pouco o que explica a condição atual de perda de controle. E o que ele está tentando fazer é resgatar essa história de que primeiro você tem que ver, não pode ser violento, depois você tem que ver qual é o grupo social que ele pertence. Não vai funcionar, porque nunca funcionou. Tá certo? Nunca funcionou. É a reprodução de políticas que deram errado, que estão embutidas nesse tipo de política, e que eu acho que deveria acontecer é que um outro tipo de política deveria ser desenhada e desenvolvida e aplicada para ver qual é o resultado, porque a gente não teve. Os últimos 50 anos no Brasil, desde a democratização, ali desde os meados dos anos 80, início dos anos 80 até hoje, a gente só teve aplicação desta política. O resultado me parece que não deu certo. O país, todos os dados que o Jean Turco apresentou, que o texto dele representa, e o que a gente comenta aqui, quer dizer, um país mais violento, mais desorganizado, com desequilíbrios enormes, com estados onde tem 15% de apuração dos crimes, caso da Bahia. Por quê? Porque a Bahia é governada pelo PT, quanto? Vai fazer 24 anos que é governada pelo PT. Com esse tipo de política de segurança, com uma polícia totalmente desacreditada, desapoiada, enfim. Então, assim, os números provam que esse tipo de política, dessa doutrina que está nesse texto, não funciona. Tem que partir para um outro. E a oposição acabou protocolando uma PEC alternativa a esse texto do governo. O texto dá ao Congresso Nacional a competência exclusiva para legislar sobre segurança pública, porque tem a suposta interferência no executivo, né, nas políticas dos governadores, mas também a questão da legislação, né, do que vai ser colocado ali como lei, que agora o Congresso coloca um texto para se proteger de uma possível interferência também do judiciário, ou melhor, dessa PEC do governo, né? Com a autoria de 27 senadores, incluindo parlamentares de partidos da base aliada, a proposta atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva, como eu disse, para legislar sobre normas de segurança pública. A iniciativa ainda reafirma a autonomia das unidades federativas na gestão da segurança pública, uma contrapartida à iniciativa apresentada pelo Ministério da Justiça. E aí, na justificativa, que tem como autor principal o senador Messias de Jesus, que é do Republicanos de Roraima, a proposta salienta que as unidades federativas não podem ter interferências indevidas e devem atuar de acordo com as suas realidades específicas. Gomes, você acha que tem chance aí dessa PEC da oposição prevalecer sobre a do governo? Vai ser uma disputa intensa, eu imagino. Vamos ter o seu áudio. Agora vai. Vai ser uma disputa intensa e o ambiente agora é o Congresso Nacional. Ou seja, a aprovação de uma PEC não é algo simples do ponto de vista de número de votos e o governo vai ter que fazer concessões e construir. É muito provável que esse processo, ao final, ele não seja nem a proposta que o governo federal está mandando e nem o texto que a oposição está sugerindo. Mas parece haver espaço para algum grau de construção. Agora, como o governo tem maioria no Congresso e tem usado a maioria no Congresso, alguns dias o Luiz Felipe pontuou, nós pontuamos aqui, né, que o governo vem perdendo apoio do Centrão. Este é um tema fundamental para a eleição de 2026, é um tema que chama a atenção da população em qualquer pesquisa de opinião que se faz nas cidades para ver quais são os problemas sentidos pela população. O drama da segurança pública sempre ponteia alto, então esse é um assunto que vai estar na pauta da eleição em 2026 e, portanto, os parlamentares vão querer, de alguma maneira, participar desta discussão. Vai ser o suficiente? Olha, na reforma tributária não foi. Na reforma tributária o governo conseguiu impor essa visão de mundo centralista que subjuga os demais entes federativos. Mas a contraproposta da oposição pode ter, sim, alguns pontos e que podem terminar tendo sucesso, né? O Jean Turco aqui já apresentou alguns casos, né? Essa ideia do uso da violência como última instância parece razoável como algo abstrato.
Sim, a força letal deve ser o recurso de última instância. Sim, mas em que circunstância, né? O problema é quando se aplica isso para a realidade concreta, as ideias são puras e abstratas, a realidade é concreta e impura. O sujeito vai subir, vai entrar numa comunidade que está tomada pelo crime organizado, propondo uma negociação, pedindo licença, enquanto o outro lado está armado de fuzil, o policial vai ter que dizer, olha, se o senhor não ceder, eu poderia até algemá-lo. Isso, obviamente, não funciona. Então, agora vai ter um jogo de Congresso Nacional, e isso é importante porque é a hora também da população exercer sobre os seus parlamentares a pressão necessária. É difícil, claro que fazer a opinião pública vencer no plenário do Congresso quando tem um jogo de interesses do governo federal sendo jogado de forma tão pesada. Lewandowski parece ter uma ideia muito clara do que quer. E a oposição precisa se unir e precisa conversar com o Centrão, senão o governo vai terminar passando o projeto dele como está. Então tem alguma esperança de que alguns pontos da proposta da oposição possam vingar, já que o sistema de emenda constitucional exige muito voto. Isso tradicionalmente leva para algum grau de negociação no plenário do Congresso. Um outro exemplo aqui da centralização, né, da falta de autonomia dos estados e até das cidades, uma decisão do ministro Flávio Dino no STF impede a mudança de nome da Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo para a Polícia Municipal, né, de São Paulo. Então, havia aí essa tentativa do prefeito de São Paulo para fazer a mudança do nome. Primeiro houve uma decisão do TJ de SP de São Paulo, do Tribunal de Justiça, e foi mantida a decisão, então, pelo ministro Flávio Dino. Segundo o ministro, a denominação Guarda Municipal é um componente essencial da identidade institucional desses órgãos. Para ele, permitir que um município modifique essa nomenclatura por meio de legislação local representaria um precedente perigoso. Isso equivaleria a autorizar estados e municípios que alterem livremente os nomes de outras instituições cuja nomenclatura está expressamente prevista na Constituição Federal, argumentou o Flávio Dino. Essa decisão ainda vai para o plenário. O Salles, aqui um exemplo prático, né, dessa falta de autonomia, sem também de novo entrar no mérito se seria uma boa mudança ou não, mas como é que você sente que dentro do Congresso essa disputa vai ocorrer? O que vai prevalecer, a centralização ou a descentralização, né, em relação à segurança pública? Eu acho que os temas, você tem ali no Congresso Nacional as bancadas das polícias. Então você tem delegados de polícia, policiais militares, policiais federais, policiais penais. Então essa turma vai se mobilizar muito para evitar a perda da sua autonomia. Então acho que ali nós vamos juntar essa turma de uma maneira mais evidente. Você tem a própria bancada do agro, né, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é muito sensível a esses temas de segurança, principalmente pela falta de segurança no campo. Então, quando você transmite à sociedade a impressão correta sobre este projeto, sobre essa PEC, que é de que isso vai enfraquecer ainda mais a falta de segurança no campo, na medida em que tira a autonomia dos estados. Veja só, você colocar numa realidade lá do Mato Grosso do Sul, são os dois estados que estavam lá, Mato Grosso do Sul e Caiado, né, Goiás. São dois estados de agro, forte, com uma visão cuja a política de segurança pública é de tolerância zero contra o crime e contra os bandidos. De repente você coloca uma política nacional idealizada por um carioca lá do Instituto o Piauí, aí esses nomes de índio que a turma inventa, vai acabar com a segurança pública desses dois estados. É óbvio que o homem do campo não vai aceitar isso, assim como não está aceitando essa política desarmamentista do governo federal. Então veja, essas bancadas vão se mobilizar, a bancada da segurança pública como um todo, a bancada da bala, a bancada do agro,
muito embora tenham aí uns vira-casacas que não quiseram assinar a urgência da tramitação do PL da anistia, e esses aí serão punidos nas urnas, eu não tenho dúvida disso, mas eu acho que vai ter muita resistência para o governo, mesmo utilizando esses mecanismos maliciosos que o governo do PT usa com grande facilidade, que é cargo, Codevasp, banco de não sei aonde e tudo mais, né, emenda e tudo quanto é malabarismo, com o nosso dinheiro, diz passagem, ainda assim vai ter muita dificuldade. Até porque este é um assunto de tamanha relevância e impacto, por ser a primeira preocupação, justificadamente a primeira preocupação da sociedade brasileira, isso vai ter muita repercussão nas redes sociais. E é importante que as redes sociais, que as pessoas exerçam pressão absoluta sobre os seus representantes para que eles ajam de acordo. Veja o tema aqui, o Jancourt tocou, você tocou, outros tocaram, no tema da câmera corporal. Eu sou totalmente contra o uso de câmera corporal. E já conversei com muitos policiais sobre isso. Eles dizem, olha, a gente é vítima das emboscadas dos criminosos. O que o criminoso faz? Se o policial está com a câmera ligada, tem outros problemas, mas vou citar um. A câmera corporal está ligada, tem um crime sério acontecendo, coisa séria, acontecendo a 2, 3 quarteirões ali na favela. Eles põem uma molecada para passar fumando maconha na frente do policial com a câmera ligada. O policial é obrigado a parar o que ele está fazendo e levar esse pessoal para a delegacia e perde a tarde inteira fazendo lá um termo circunstanciado de que o sujeito estava com droga ou estava com não sei o que e tal. E o crime de verdade para valer vai acontecendo em outro lugar. Isso é só uma das malandragens do crime se aproveitando da câmara corporal. Portanto, de novo, se a esquerda quer câmara corporal, se o Barroso, se essa turma toda quer, pra já é que nem a PEC da segurança pública. Se a esquerda quer, boa coisa não é. Melhor não deixar. Muito bem, o debate continua, é um tema que realmente mexe com todos e, como já dissemos, né, certamente estará aí no foco das eleições em 2026. Esse programa mais focado no tema de segurança pública, falamos também das recentes decisões aí, que acabam também trazendo para esse tema aí de impunidade, né, de transformar o Brasil num local aí que acolhe, né, os bandidos, os criminosos. Então, fica aqui o nosso espaço para esse debate, para tentar achar soluções e os caminhos para melhorar esse cenário. Agradeço a sua audiência, relembro que nós temos aí o lançamento do nosso filme, nosso documentário sobre o Rio de Janeiro, lançado na semana passada, disponível para os assinantes da Brasil Paralelo. Se você já é assinante e ainda não assistiu, corre lá porque está muito bem feito. Se você ainda não é membro da BP, aproveite, mire aqui o seu celular para o QR Code que está na tela, link também na descrição. Você pode pegar o plano de R$10 por mês para ter acesso a todos os nossos originais, ou os planos superiores têm desconto de 50% no plano premium, 20% nos demais planos, mas o importante é você estar do lado de cá, junto com a gente nesse projeto da BP, que não tem nenhum centavo de dinheiro público, por isso é importante o seu apoio. Beleza? Muito obrigado e até semana que vem.